4, ou seja, não muda, Sim. A pauleira é quase a mesma, né? Na verdade eu pensei nisso só porque, assim, o Flamengo nem volta, né? Já fica lá, já faz os 2 jogos. Mas eu acho o seguinte, são jogos muito complicados. O tamanho do jogo é muita coisa, a gente sabe que o mata-mata... Se fossem todos os jogos de pontos corridos, seria um pouco menos... Agora aí no meio tem mata-mata, que se você classifica mas se você é eliminado, você sai da competição. Uma coisa é você perder um jogo e, cara, tem a rodada seguinte. Outra é você perder e cair fora da competição. Então, eu acho que o Flamengo até agora, ele teve um grande mérito, porque assim, a gente está falando do São Paulo, fica parecendo, pô, vocês estão esquecendo de falar do líder? Não. O Flamengo tem um grande mérito. Ontem, por exemplo, ele correu atrás do resultado, ele teve que, sabe... Só que o horizonte é muito mais preocupante para o Flamengo do que para o São Paulo. Foi bom você ter tocado nesse ponto, André, porque eu vi um monte de mané escrevendo em rede social assim, porque olha, os caras estão esquecendo de falar do Flamengo, estão supervalorizando o São Paulo. Não é isso, gente, é porque o Flamengo, a gente sabia que brigaria pelo título, a gente sabia que o Flamengo era apontado por todos como favorito ao título do Campeonato Brasileiro, ao título da Copa do Brasil e título da Libertadores. São Paulo está sendo citado porque nem o torcedor mais otimista do São Paulo imaginava que o Tricolor ia estar numa situação como essa nesse momento. É normal a gente exaltar o São Paulo. São Paulo era um time tratado como azarão no início do Campeonato Brasileiro. Só você perguntar pro torcedor são paulino. E agora o São Paulo tá aí. Passou por uma sequência difícil e continua na cola do Flamengo. Então é normal a gente valorizar o trabalho do São Paulo. E quando a gente valoriza o São Paulo, André, a gente não tá menosprezando o Flamengo. Não, muito pelo contrário. Agora, o Alê, teve o confronto direto. O São Paulo deitou no Flamengo lá. Então, né? Eu acho que por mais que o Flamengo seja líder, o time do momento é o São Paulo. E o São Paulo evoluindo, cara. Essa é uma discussão sensacional. Eu tenho até separado aqui uma tuitada específica para abordar esse tema. Mas antes, eu tenho uma pergunta dos cogumelos na tela ali. Chegou a hora do Flamengo abrir mão de algum campeonato? Essa liderança do Campeonato Brasileiro coloca muita dificuldade para esse tipo de escolha do Flamengo. Basta dizer que uma das derrotas... Aliás, a Chapecoense tem se dado bem com essa história de revezar jogadores, né, dos seus adversários, que ontem empatou com o Grêmio. Sim. O Grêmio também é alternativo. Quando ganhou do Flamengo, o Flamengo é alternativo. Isso. Mas acho que a liderança dá um peso maior. Sim, o Flamengo, nessa maratona que vai viver em agosto, em alguns jogos, não vai abrir mão de campeonato, mas vai jogar com uma formação diferente. Mas tem elenco suficiente para colocar times competitivos em todas as frentes? Eu acho que, a rigor, a gente vai começar a descobrir isso agora. Por exemplo, o São Paulo, eu achava que tinha um cobertor curto aí, que tinha poucas opções. A gente está descobrindo cada vez mais, porque ele está trazendo a molecada da base, a molecada de Cotia, está dando oportunidade, o time está organizado e os caras estão correspondendo. Sim. Vamos ver como isso vai acontecer no Flamengo, mas... É evidente que o Flamengo não vai jogar todos esses jogos decisivos com a mesma formação. Isso não vai acontecer. Até porque, o André falou aí do caráter decisivo, dos jogos que são muito difíceis, e aí na Copa do Brasil não tem o que fazer. Na Libertadores, se o Flamengo classifica em primeiro, teria uma outra possibilidade. Mas além da intensidade, o grau de concentração, o desgaste até psicológico é muito grande nesse tipo de jogo. Que é aquele jogo que você não pode errar meia vez. Não, e outra coisa ali, que é assim, o Flamengo não tem gordura. Ele é líder, mas ele não tem gordura. Então, o Flamengo abre mão numa rodada para priorizar aqui, ele corre a chance de perder, corre o risco de perder a liderança. E aí a gente sabe que é problemático. Uma coisa é o Corinthians do ano passado perder, empatar e não ser superado, né? Porque chegou num momento que a gente falou, cara, o campeonato tá aberto, mas o Corinthians nunca perdeu a liderança. Sim. A outra é você perder a liderança, é cair na tabela. Não, e tem mais uma coisa, por exemplo, dos 8 primeiros colocados, 5 vão passar por essa maratona, tá? Só que é diferente, o Palmeiras, que tá aí a 8 pontos da liderança, se ele vai poupar no Brasileiro, tem um peso diferente do que o líder da competição. Exatamente. Sem dúvida. É meio que um paradoxo, né? Porque os times que estão atrás não vão sentir tanto. Porque eles já não estão. Agora, só para a questão matemática, porque o Cogumelo me ajudou aqui, ó. Isso, eles mandaram aqui no WhatsApp. O Cruzeiro de 100 pontos, aquele Cruzeiro de 2003, teve 72% de aproveitamento.
E os últimos campeões, 63, 70, 71, 70. Ou seja, com 75% de aproveitamento, que foi o que o São Paulo fez agora, com 4 grandes adversários, 4 jogos dificílimos, ele é campeão brasileiro fácil. Sim, Tá, sim. eu só gostaria de discutir um pouco mais essa situação da tabela da sequência de jogos do São Paulo. Cara, o futebol, ele deu muito tapa na tua cara já? Na minha cara, Toda tá semana. todo dia. Toda semana. O Santos Aqui o mostrou, tapa na cara. o Santos mostrou alguma evolução, até alguma evolução, principalmente com relação ao espírito, à vontade, empatou com o Flamengo. Foi e perdeu pro América. Sim. Mesmo chutando 30 bolas a mais no gol mas do eu América. Era um prefiro- jogo pro Flamengo ganhar esse contra o Santos na Vila para abrir uma sim, vantagenzinha. mas eu entendo o que você está falando, Ale, só que assim, se você parar para pensar, eu prefiro enfrentar, por exemplo, com todo respeito hoje, um Vasco da Gama, uma Chapecoense, um Paraná, do que encarar um Cruzeiro, do que encarar um Grêmio, independentemente de dar tapa na cara ou não Mas futebol. aí tem alguns Mas eu aspectos. entendo, o seu tapa Não, na eu cara entendi o que você tá falando é tipo também, assim, mas eu prefiro não é pegar um time porque menor. teve 75% de aproveitamento nos últimos 4 jogos contra adversários Não de garante Mohamed, nada. que agora vai ter 75% nos próximos Mas tem 4. mais condições. Eu acho que, A avaliação que a acho que gente tem fez- mais possibilidades. Então, porque a gente fez uma avaliação, André, você até citou isso, uma avaliação antes desses confrontos difíceis do São Paulo. Que a gente falou, se fizer 6 pontos, tá maravilhoso. Agora, nesses confrontos que o São Paulo fará agora, que são confrontos teoricamente Não, a mais exigência fáceis... subiu. Exigência subiu. Eu mesmo disse que o São Paulo tem condições de vencer todos os jogos. Logo, são E confrontos mais uma fáceis. coisa que eu te Não tô garanto- dizendo que vai vencer, Então. mas são confrontos mais Não, fáceis. mas eu estou falando por 2 aspectos, André. Primeiro, pela forma de jogar. Então, evidentemente que o São Paulo não está conseguindo esses resultados propondo o jogo. Sim. Não tem sido assim. Ontem o São Paulo, o gol do São Paulo foi Isso. uma aula de contra-ataque. O do que primeiro. é absolutamente legítimo, Sim. louvável. Cada um escolhe a sua forma de O jogar. Corinthians jogava assim, De, 17. de acordo com o que você tem nas mãos. Isso muda. A partir dessa nova sequência que o São Paulo vai enfrentar, evidentemente ele que vai propor o jogo. Essa é uma situação. E outra coisa, e aqui não é nem defesa e não é crítica, é um comentário, uma constatação. O grau de atenção, o grau de cuidado que você tem quando você vai jogar contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, é diferente. Por mais que o jogador e a comissão técnica lute contra isso. Então vai falar assim, mas não está dando migué, não está dando nada. Mas é diferente. É natural até, É natural do cara, infelizmente até. E a estatística e a sequência do futebol, né? A estatística mostra que não é fácil você encaixar uma sequência. Eu sou capaz de apostar aqui, com todo respeito ao São Paulo, que se tem uma coisa que não vai acontecer com o São Paulo nos próximos 5 jogos, é ele ganhar os 5. Mas tem Tenho condições. certeza, mas não vai. Tem condições. Não no vai. papel parece que tem. né, Mas não vai. Então, assim, é dificílimo você encontrar um time com uma sequência de 5, 6, 7 vitórias seguidas. O São Paulo vem de 2. O jogo contra o Grêmio foi o segundo, né, da sequência. Foi o segundo. Terceiro. Então Segundo foi o Corinthians. ele vem de 2, né? Sim. E são 5 vitórias nas últimas 6 rodadas. Então assim, um tropeço ele acontece. Sim. Então, assim. Mas o São Paulo seriam tropeça... 7. São 5 jogos perfeitamente vencíveis. Vencíveis. Né? Só que ele já vem de 2. Sim. Você acredita que o São Paulo vai encaixar 7 vitórias seguidas? Então. Eu acredito que não. Então, o que mostra a dificuldade de você manter esse. Em algum momento tropeça. Só que aí você pega os adversários do Flamengo, o Flamengo, pra mim, tem mais facilidade de tropeçar do que São Paulo. sim. São Paulo vai tropeçar? Provavelmente. Acho que tem condições de vencer todos os jogos, pelo elenco que tem, pela retomada de confiança que o Aguirre deu ao elenco do São Paulo quando ele chegou. Dá pra vencer todos os jogos? Dá. Mas se tropeçar, cara, eu garanto pra você, André, não é querendo ser bairrista, mas o Flamengo tropeça também, porque os adversários do Flamengo são mais difíceis. Então vamos ver o Barbieri e o Everton Ribeiro falando da sequência do Flamengo. Põe na tela aí. Vai ser uma sequência difícil, né? Como eu falei, são grandes jogos, mas todo mundo quer jogar esse tipo de jogos, né? É um jogo gostoso, onde pode definir o ano pra gente. Não é uma novidade esse tipo de situação. A gente realmente vai levar o grupo todo para lá, para ter o grupo à disposição e conseguir, dentro do possível e com a carga que for possível, dar treino a todos, enfim, fazer os ajustes necessários. Em relação ao Vitinho, o Vitinho vem de um final de pré-temporada agora, né? Já vem de último jogo ali, se sagrou campeão antes de vir, então já chega num estágio avançado, não é um jogador que chega com uma condição física defasada, ele estando em plenas condições aí, principalmente as legais, né? Para que tenha condição de entrar e vai nos ajudar bastante.
O Vitinho está treinando agora, depois tem a coletiva, a qualquer momento a gente volta a falar disso. Agora, o Milton Neves, que é teu companheiro lá de Bandeirantes, de vez em quando você participa lá domingo, né? Eu ia ontem, mas estava doente e não fui. Miguel? Miguel, né? Não, Miguel não, filho. Miguel não, tá doente mesmo. O Milton deu uma tuitada, eu acho que talvez seja a isso que você se referiu de alguma forma, não especialmente ao Milton, mas é uma sensação que rola nas redes sociais, porque muita gente retrucou o Milton, dizendo que o São Paulo é líder, o Flamengo é líder, mas o São Paulo é que está com a mão na taça. Não. Vocês têm essa sensação de que a sensação é... A sensação. Tem um chocolate também, né? É sensitiva. A sensação é que o Vitinho está sendo apresentado agora ao vivo no Ninho do Urubu. A gente vai para lá, o Bandeira está fazendo a introdução e daqui a pouco o Vitinho fala. Mas vamos ouvir o presidente do Flamengo. Para o nosso Mengão, uma contratação que eu acredito que seja emblemática, bem representativa desse momento, né, de recuperação e de engrandecimento aí do Flamengo. Mas eu queria começar aqui a apresentação do Vitinho com um agradecimento, né, a um colega de vocês da imprensa, que na realidade estou simbolizando nele aqui vamos dizer, todo o reconhecimento que a gente vem conseguindo de vocês. Porque quando o Flamengo começou a se recuperar e começamos a fazer contratações que eram consideradas improváveis, né, pelo Flamengo, isso desde lá de trás, do Guerreiro em 2015, né, Diego, Everton Ribeiro, né, os colombianos todos, né, eu não vou citar todos os nomes, né, alguns colocavam a situação como sendo uma situação insustentável, né, e que o Flamengo finalmente abriu mão da sua política de responsabilidade, que nunca vão conseguir pagar, né, as luvas, o salário, o preço da contratação. E o que se viu sempre foi que o Flamengo manteve a sua solidez financeira, só aumentou, né, e tornou cada vez mais evidente que o Flamengo hoje é um clube cidadão que cumpre seus compromissos e que isso é fator relevante, inclusive, para que jogadores, treinadores, parceiros, de uma maneira geral, se interessem em negociar com o Flamengo. Tá? E o jornalista Pedro Henrique Torre, né, que eu não sei nem onde é que ele está, não está aqui, seguramente, né, quando saiu a contratação do Vitinho, ele fez um post muito interessante, que eu agradeço, lembrando, né, fazendo um contraponto com a saída do Wagner Love, né? E quando o Wagner Love saiu, nós tivemos que devolvê-lo exatamente para o CSKA, de onde está vindo o Vitinho, porque nós não tínhamos condição de pagar. O que a gente ainda devia ao jogador, não tínhamos condição de pagar nem os salários dele. Né, isso era o início de 2013, e o Flamengo estava vivendo uma situação dramática, que com muito trabalho, com muita competência, a gente conseguiu superar. E o Pedro colocou que, né, olha a diferença, né? Em 2013, o Flamengo devolvia um jogador para o CSKA porque não tinha condições de pagar. E agora faz uma contratação emblemática, né? Uma contratação que até pouco tempo seria dado como improvável, traz um craque do exterior, do mesmo time, e hoje ninguém duvida que todos os compromissos que o Flamengo assumiu para a contratação do Vitinho serão cumpridos integralmente com o clube, com ele, com todo mundo. Tá? Então, fica o agradecimento, mas o importante é que a gente está aqui trazendo o Vitinho, que é um jogador a nível de seleção, né, um velho sonho nosso, rubro-negro desde criancinha, que nem eu, e eu tenho certeza que a vinda dele, né, preenche, né, esse sonho não só de todos os torcedores do Flamengo, como dele próprio, que também é um torcedor do Flamengo declarado. Então, eu vou passar a palavra para quem? Para ele mesmo? Para o Vitinho? Para o Lomba? Pode, o Lomba também, se quiser falar algo sobre complementar, ou a gente já pode entregar a camisa para ele. Então, vamos lá.
Tá aí o Vitinho recebendo a camisa do Flamengo na coletiva de apresentação, cumprimentando ali o Lomba, o diretor de futebol. Mostrou agora, ele que já entrou em campo ontem no intervalo com o uniforme completo, meião, short, camisa, acenou para a torcida e tal. E agora sim, oficialmente apresentado no Ninho do Urubu, o Vitinho, reforço que o Flamengo trouxe do CSKA. Ele jogou sexta-feira lá na Rússia, pegou o avião, perdeu, o voo atrasou, não sei o que, ele conseguiu entrar em outro voo, chegou, foi direto para o Maracanã, praticamente entrou no intervalo, foi apresentado à torcida e agora sendo apresentado à imprensa oficialmente e vai responder algumas perguntas aí dos colegas que estão lá. Monique Danello, né, Central Cogumelo, está lá no Ninho do Urubu. E o Lomba vai falar um pouco agora. É o vice de futebol do Flamengo. Do Vitinho. Foi um namoro longo que finalmente a gente conseguiu transformar em casamento. Eu queria destacar, inclusive, uma participação decisiva do próprio Vitinho nessa contratação. O CSKA também colaborou bastante com a gente. Alguns profissionais daqui de dentro, e a gente merece registrar o trabalho do Carlos Noval, do Bruno Espínio, foram decisivos nessa contratação. E tenho certeza que a nação rubro-negra está muito feliz. E é com muito orgulho que a gente pode afirmar que agora o Vitinho é do Mengão. Então, é isso aí, agora é esperar entrar em campo, né? Vamos fazer o máximo para que ele possa também ter muito sucesso dentro de campo. Ok? Obrigado, senhores. Boa tarde. Boa tarde, sócios torcedores do Flamengo. Obrigado pela presença. Corta para mim. Quando o Vitinho começar a falar, a gente volta para lá. Deixa eu falar com o André. A apresentação do Vitinho que o Vitinho não fala, né? Mas fala você, André, porque o André estava na redação dizendo que estava achando um pouco exagerada essa recepção do Vitinho, como se fosse... Eu até brinquei com ele, falei, parece quando o Borja chegou no Palmeiras, foi uma comoção, o nego foi buscar no aeroporto, o Mauro Betti levou o filho às 5 da manhã em Guarulhos e tal. O que você acha, Então, André? porque eu tava uns dias de folga, né? E tava só acompanhando mais repercussão pelas mídias sociais e daquele negócio, dá um mergulhinho, come um acarajézinho, dá uma olhadinha e tal. E falei, caramba, cara, tá parecendo que tá chegando... Eu entendo, né? É um momento do futebol brasileiro. Como disse aí o presidente, de que, um clube tem um poder financeiro de chegar lá e contratar um cara e trazer o cara. É a grana do Vinícius Júnior aí, Pois mas calma, né, gente? Vamos devagar, o Vitinho é o Vitinho, né? Não é o... Então, acho que é ruim pra ele. Vai falar. E agora ele vai falar. Fala, Vitinho. Presidente, Noval principalmente, né, que participou bastante das negociações e deixou as coisas bem limpas pra gente poder chegar ao CSKA e poder tocar da melhor maneira possível. O Bruno também esteve com a gente nesse tempo também, nos apoiou, nos deu os caminhos. O vice-presidente também aqui, o presidente também, né, deu seu apoio e para mim foi muito importante. Eu me senti super à vontade para tudo e era um sonho meu. Eu, toda vez que eu vim aqui no Maracanã, ainda mais para ver o Vinícius e o Flamengo jogar, eu já me arrepiava todo, então eu já imaginava que um dia isso poderia acontecer. Não imaginava que seria tão próximo assim, mas eu estou muito feliz de estar aqui, de todo mundo ter feito esforço. O Miguel, meu representante também, a gente fez muito esforço e graças a Deus deu tudo certo. E agora é se preparar para estar à disposição do Barbieri o mais rápido possível. Boa tarde, Vitinho. Chegou, treinou, está liberado para jogar, já inscrito na Copa do Brasil, viaja com a delegação. Esse mais rápido possível que você acaba de citar, é para quando? Já para quarta-feira, à disposição, de repente ficar no banco de reserva? Como saiu, né, regularização, então eu estou à disposição do Barbieri, né, o tempo que ele precisar, né. Hoje eu pude treinar com os companheiros, senti um pouco, ele me deu algumas dicas, assim, da maneira que ele quer que eu atue. Então eu estou à disposição dele, o tempo que ele precisar já para o próximo jogo e estou preparado. Pois é, Vitinho. Hoje pela manhã a gente pôde ver em muitos momentos o Barbieri te elogiando, dando algumas dicas, vocês conversando bastante.
Queria que você falasse um pouco sobre essa recepção, sobre como foi esse primeiro trabalho e especialmente sobre o fato de que, bom, você já jogou lá em Porto Alegre, né, pelo maior adversário do Grêmio, que é o Internacional. Você acha que faz alguma diferença, se você pode colaborar de uma maneira diferente, caso possa entrar em campo na próxima quarta-feira? Ah, sim, a gente, né, ele me orientou ali dentro do campo, né, para situações, né, que o Flamengo vem jogando, para mim encaixar, né, na marcação, no ataque, como se defende, como vai atacar e me elogiou bem, né, eu fico feliz de poder elogiar já nesse primeiro contato com a equipe, já poder tá desenvolvendo bem no treino. Com relação a ter jogado no Internacional, sendo adversário do Grêmio, tem uma experiência do jogo, né? Até muitos jogadores que estão lá no Grêmio ainda são os que jogaram contra mim quando eu estava no Grêmio. Então, eu acho que dá para, assim, por fato de conhecer e já ter jogado lá, é um fator que, assim, na hora do jogo faz uma diferença porque pela experiência, eu acho que conta. Aqui, Vitinho. Muito bem, tá aí, ó. Teoricamente, o Vitinho pode estrear a quarta. A Monique Danella até tuitou mais cedo aqui, ó. O nome dele já saiu no bid com Vitor Vinícius Coelho Santos, contrato definitivo, publicação 30/7, às 10h06 da manhã. Então já tá chancelado aqui. Você ia terminar... Então, é só para dizer assim, que eu não acredite no Vitinho, não é nada disso. É que eu acho que é ruim pro cara. E o seu exemplo do Borja é perfeito. O Borja sofreu pra cacete por causa da chegada dele. Mas tinha adaptação com o futebol brasileiro também, uma série de coisas. Tudo bem, o Vitinho ele teve no Inter outro dia. Tudo bem, mas só que... assim, cara, talvez seja de personalidade. Eu prefiro chegar na miúda e... É como eu... Do que... Porque, pô, eu fui voltando ao exemplo do dia a dia, né? Trazendo pro nosso reality. Qual é a pronúncia? Reality. Fui jogar a pelada lá de basquete pela primeira vez. Vou chegar dizendo que joguei não sei onde? Não vou. Vou chegar quietinho. Sobrou uma vaga? Pô, não. Tô assim... Mas vou... Com os 10 no chão, na humilde. Vou lá. Agora, aos poucos, vai... É o que eu prefiro. Acho que pode ser ruim pra pessoa. Eu acho o seguinte, a gente tem que analisar a contratação do Vitinho, na minha opinião, da seguinte maneira. Futebol brasileiro hoje é um futebol de alto nível? Aqui pra mim, pra você não se desconcentrar. É um futebol de alto nível? Para mim não é um futebol de alto nível, futebol nivelado por baixo. Quais são as opções hoje nas principais equipes do futebol brasileiro nessa posição do Vitinho? Tem jogadores acima do Vitinho ou muito acima do Vitinho? Para mim não. O Vitinho hoje, ele chega num patamar acima da maioria dos atacantes do futebol brasileiro. E com preço muito maior, né? É um cara muito bom de bola, mas aí entra naquilo, Ale, você tem o dinheiro para gastar. Qual jogador hoje no mercado você conseguiria trazer? Ele é muito diferente do Everton. O Everton taticamente é mais importante, mas eu acho o Vitinho mais agudo. Eu acho o Vitinho mais decisivo. Mas no ímpar eu prefiro o Everton. Eu não paro ímpar, eu vou de Vitinho. Eu também, por isso que eu tô perguntando. Eu vou de Vitinho. O Vitinho é tudo isso e o Everton tava lá? Então, mas a situação do Everton é a seguinte, André. Ninguém chutou o Everton, cara. Não. O Everton, o São Paulo chegou lá e pagou a multa. Não, mas ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Tudo bem. E o Flamengo mas essa pagou comparação, 44 essa comparação Everton e Vitinho dá a entender o seguinte, parece que o Flamengo pegou, deixou o Everton de lado. Só pra você. E o Você Vitinho perguntou quem entrou. é melhor que o Vitinho no futebol brasileiro. A gente falou o nome. Eu prefiro, tudo bem. E já estava lá. Então, estava lá, só que o São Paulo foi lá e pagou a multa. Não foi um negócio assim, Flamengo quer negociar o Everton e foi negociado. Mas o isso todo mundo sabe. Não, mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, Ale, quando você faz uma comparação do jogador que estava lá para o jogador que está chegando, você meio que dá a entender o seguinte, você preferiu pegar esse jogador novo. Só se eu entender para você. Você preferiu pegar esse jogador novo. Esse aqui foi deixado de lado, e não foi deixado de lado. São Paulo foi lá e pagou a multa. Poderia ter falado o Luan, poderia ter falado o Everton do Você só Grêmio. falou de um cara que tá parecendo que não existe no futebol brasileiro, e tanto
boato existe que o mesmo time que o comprou tinha um jogador desse há 2 Mas meses. é melhor do que os que é melhor do que os que estão lá. Agora, é chegar e jogar. Acho que o Giovani chegou com uma expectativa muito alta também. Mas por vindo aquilo do que futebol da China, né? Tava, que ele tinha tava produzido embaixo. no Santos. Não, mas ele tava mal. Ele saiu do Santos mal, o Giovani. É engraçado. Agora, só é deixando engraçado claro, que pra hoje mim, o futebol da Everton... Rússia tá bom. Não. Porque até outro dia, quem era convocado que estava na Rússia não prestava. Não... Então, pra seleção é uma coisa, André. Pro futebol brasileiro é outra. Jogador que tá na Rússia chega no Brasil e joga. Pra seleção é uma coisa. Você fazer uma comparação. Você fazer uma comparação. Jogador que joga na Rússia ser convocado é contestado. E aí vem pro Brasil é craque, é diferente. Tá falando do país do futebol. Tem jogadores melhores do que estão na Rússia. Também de país do futebol, agora, só deixando claro a minha opinião, os dois preferem o Everton, mas eu prefiro o Vitinho. Pra mim, o Vitinho vai brilhar muito com a camisa do Flamengo. Justo. E se o Flamengo tem dinheiro, gente, contrate. O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo não tá fazendo uma loucura. O Flamengo, a primeira opção do Flamengo, Ale, era o Bernard. O Bernard, pra mim, é mais jogador que o Vitinho. Só que o Bernard prefere ir pra Europa. Aí você tem que ir pra segunda opção. Segunda opção qual que é? O Love no mercado. De todos, pra mim, seria a maior Mas loucura. o Love é outra função também. Eles estavam precisando de uma função de beirada de campo. Se você analisar o mercado, na minha opinião, o Vitinho era a melhor opção que tinha. Só deixando claro, não acho que ele seja ruim, não acho que ele seja... Não acho nada disso. Eu só acho que achou foi barulho exagerado. que pode prejudicá-lo, como prejudicou, por exemplo, o Borja.